Agora, para o Mauro César Pereira, Flávio, dizer que ele tá desanimado de assistir futebol, um cara que assiste tudo que é jogo, do Brasil, da Europa, da Argentina, imagina o torcedor comum, que não trabalha com futebol e que vê um escândalo atrás do outro. Não é só o torcedor do Grêmio. Foi o torcedor do Corinthians contra o Internacional, foi o torcedor do Grêmio contra o Internacional, foi o torcedor do Flamengo contra o Grêmio, que teve aquele pênalti bizarro marcado para o Grêmio no Maracanã. Foi o torcedor do Flamengo contra o Estudiantes, né? Também no Maracanã, que aí não é a CBF, mas é a arbitragem ainda da América do Sul. O Cruzeiro já foi muito prejudicado nesse campeonato. Então, não é o Grêmio, mas o Mauro César Pereira dizer que ele está desanimando de ver futebol, Flávio, é o que... Imagina o reflexo disso no torcedor comum, que não trabalha com isso. E outra, Flávio, a CBF jogando contra o mercado futebol. Desanimando um dos maiores mercados do Brasil, perdendo, e é aí que eu vou te perguntar, a credibilidade. Porque eu e você, a gente já falou muito isso aqui. A gente não pode julgar ninguém. Eu não posso chegar aqui e dizer, esse árbitro roubou o Grêmio. Mas o torcedor do Grêmio hoje, ele tem total direito de desconfiar do que ele quiser com relação a esse lance. E aí cai num assunto, Flávio, que foi o que você falou já várias vezes aqui. O fim da credibilidade da arbitragem. E o fim da credibilidade da arbitragem é o fim da credibilidade do futebol brasileiro. Porque se o cara não acredita que o jogo está sendo comandado, está sendo controlado por um cara de credibilidade, ele não acredita mais no esporte, Flávio. Olha, o VAR foi um enorme prejuízo para o futebol brasileiro, enorme, porque o VAR, primeiro, ele não é obrigatório. Se quiser minimizar problemas aqui no Brasil, tira essa porcaria desse VAR, porque ele só atrapalhou aqui no Brasil. Nós passamos a ser o país dos pênaltis e o país dos gols anulados, porque... Quem está no VAR? Ex-árbitros incompetentes ao extremo. E é aquilo que eu falo, vou falar de novo. É muito pior um burro, um incompetente, do que um desonesto. O desonesto, ele tem os limites dele, o incompetente não, ele acha que ele está fazendo certo. Ele é incompetente, ele não sabe, ele é ignorante. O ignorante, ele destrói mais do que o corrupto. Por incrível que pareça, é assim que funciona, porque o corrupto tem os seus limites, ele vai até certo ponto e tal. O incompetente, ele estraga tudo, ele acaba com tudo. Os caras que estão no VAR, eu ia dizer salvaríssimas exceções, mas eu não consigo pensar em nenhuma exceção. Esses caras que estão lá no VAR, eles são a raspa do tacho, o lixo do lixo. É a pior safra de árbitros da história que voltou para atrapalhar no VAR. E os árbitros atuais são medrosos, eles têm medo, esses meninos, eles têm medo de perder a grana que eles recebem, que, como você falou, eles ganham bem para apitar, né? Então eles têm medo de perder esse espaço e eles vão atrás, os exemplos deles são os árbitros mais velhos, que são horrorosos, são péssimos, péssimos. O tal de Ray Way lá, o Wagner Way, ele foi o primeiro a fazer VAR, no primeiro dia ele já entendeu tudo errado. Eles não entendem a regra, eles são ignorantes de regra. E o ignorante, ele faz um estrago que você não tem ideia. É terrível, terrível. Houve uma época em que vários árbitros confessaram, né, que participavam de esquemas. Existia uma capa gigantesca, maravilhosa, de uns anos atrás. Eu acho que foi no Estadão, do Vital Batalha, com o árbitro confessando que ele era ladrão, que ele vendia os jogos, né? O juiz ladrão. Então foi uma coisa que passou para a história do Brasil, tal, uma coisa impressionante. E esse hábito, ele fazia estragos pontuais quando ele recebia alguma coisa e tal. E claro que eu não estou defendendo, isso é péssimo, isso é horrível. Mas na maioria dos jogos ele apitava dentro da normalidade e ele era muito bom, ele era muito competente para fazer as coisas. Quando o cara é burro, quando o cara é ignorante, quando ele não entende o que ele está fazendo, o estrago é terrível, porque ele vai estragando tudo, ele vai fazendo tudo errado. Vai fazendo, sabe, tudo de qualquer jeito, vai arrebentando com tudo. E aí o que acontece? A burrice dele, ela passa a ser uma coisa que vira norma.
E aí, é aquilo que você falou, o torcedor, ele não consegue ter a compreensão de que o cara não é incompetente, não é desonesto. Ele é burro, ele é incapaz, ele não entende aquilo que ele está fazendo. Ele não está capacitado para fazer aquilo, ele é ignorante. E esse bando de ignorantes que está aí, estão estragando tudo. Uma grande providência ajudaria demais o futebol brasileiro, era acabar com o VAR. Para com o VAR. O VAR não é regra, já falei. O VAR é uma opção. Não precisa do VAR. Tira o VAR aqui no Brasil. Vai melhorar muito. Nós vamos minimizar em 70%, 80% os erros. Porque o árbitro em campo, mesmo que ele seja ruim, ele vai errar uma coisa ou outra e tal. Mas esses caras, eles procuram coisas para aparecer, para justificar a grana que eles ganham muito. Então eles ficam procurando pelo em ovo e jogam os erros para esses pobres coitados que são os moleques que não têm personalidade suficiente para fazer sozinho. Então os erros seriam menores, seriam erros só de um cara que talvez tenha capacidade, talvez não tenha, mas ele ia optar por conta dele. Quando ele terceiriza para incompetentes, ele acaba cometendo um número maior de erros. Então, por exemplo, o erro de ontem e o erro do jogo do Corinthians Internacional, esses dois erros não teriam acontecido se não existisse VAR. É o mesmo VAR, hein? Ou seja, claramente um cara incompetente, um cara ignorante, um cara despreparado para fazer o trabalho dele. Repare que a maioria dos erros são cometidos com a intervenção do VAR. É terrível isso. De novo, não existe nenhum lugar no mundo onde tenha tantos pênaltis e tantos gols anulados como no Brasil. Por quê? Por causa do VAR. O VAR é dirigido, é comandado por incompetentes históricos da arbitragem. Tirando-se o VAR já melhora muito, muito. Então fica a minha proposta aqui, pessoal da CBF. Tira o VAR, já vai limpar bastante a arbitragem, já vai melhorar bastante. O árbitro vai ter que apitar por conta dele, não vai ficar usando muleta e muleta estragada, né? Muleta que não funciona. Tirar o VAR já ajudaria bastante. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês dois, tá? Em cima dessa imagem que eu mostrei, pode colocar aí de novo, Kaique, da Rádio Imortal que me mandou, do árbitro Lucas Casagrande saindo do estádio. A imprensa chama ele para falar alguma coisa, tá? Ficam chamando ele na zona mista e ele passa assim, ó, cabecinha baixa, fonezinho no ouvido, tranquilinho, relaxado e vai para casa. Uma coisa que eu sempre cobrei, e aí eu pergunto para vocês dois, não é muito fácil ser presidente da comissão de arbitragem da CBF? Porque, na boa, qual é o trabalho desse cara? É construir um quadro de árbitros, que é horroroso. Praticamente o Brasil não tem um grande árbitro. Se eu tivesse que colocar o melhor, eu colocaria o Klaus. Vai. Mas também não acho mil maravilhas. Agora, se a arbitragem é ruim, ele prepara mal. Se ele some depois de escândalos como o de ontem, ele não tem trabalho. A minha pergunta é, Mauro César Pereira e Flávio Prado, o árbitro de futebol, para mim, eu cravo. Ele tem que dar entrevista depois de um dia escandaloso. Ah, mas quem vai definir o dia escandaloso? Que seja a CBF. Que a CBF tenha um representante da comissão de arbitragem nos jogos, que ele decida, hoje teremos que ter uma zona mista com o árbitro. Ou hoje temos que ter um pronunciamento do presidente da comissão de arbitragem. Porque fica muito cômodo, Mauro e Flávio, o cara errar, o cara prejudicar um time como aconteceu ontem, e ele não dá satisfação nenhuma. Esse cara, ele tinha que me responder. Ou responder para a imprensa. Meu garoto, vamos lá. Deixa eu te perguntar, meu querido. O que você viu naquele lance? Por que você marcou pênalti? Só isso que eu acho que teria que ser feito. Por quê? Porque se o árbitro souber que ele vai ter essa exposição, que ele vai ter que se explicar depois do jogo, talvez ele tenha mais cuidado para não tomar atitudes como essa. Não falta, na opinião de vocês, entrevistas com o árbitro depois de um lance como esse, ou com algum representante da comissão de arbitragem? Eu acho que ele não deveria nem estar lá apitando. Qualquer explicação que ele dê não adiantar nada, não deveria estar lá, não está qualificado tecnicamente para fazer esse trabalho. Pode ser uma ótima pessoa, honesto, correto, pode ser muito bom em outra atividade profissional, mas essa não é para essas pessoas, eles não sabem. É só isso. Mais nada. A mesma coisa, você pegar um jogador muito ruim,
O cara joga mal, nem se sabe porque ele é profissional. Ele pode dar várias declarações, mas ele vai continuar sendo um jogador ruim. Um técnico fraco, um técnico limitado, um técnico que não está à altura daquele determinado clube, o trabalho é péssimo. Ele pode dar 1000 entrevistas, não vai adiantar nada. Ele vai falar, mas vai continuar sendo um técnico ruim. Enfim, não adianta nada. O que tem é que trocar tudo. É o único jeito. E punição? Qual tem que ser a punição de um árbitro e de um VAR como esses aí? Eu sou favorável a trocar, não apitar nunca mais. Não tem qualificação para apitar, então siga a sua vida fazendo outra coisa. Você não atende os pré-requisitos necessários para exercer esse papel. Porque desconhece. Isso é desconhecimento, gente. Da regra, da dinâmica do jogo. É muito triste isso aí. E assim, a minha impressão é que aquilo é feito com total honestidade. Porque é desconhecimento mesmo, não é se é o cara que quer prejudicar. Não. Ele acha que aquilo ali é pênalti. E ele faz com convicção. É a minha percepção. Não é que ele queira fabricar o... Não é isso. Ele acha que é pênalti. Ele não sabe o que é um jogo de futebol. Uma coisa é decorar regras. A outra é entender o que é o jogo. As regras, a dinâmica do jogo, a malícia que é fundamental. O pênalti dado contra o Corinthians na quarta-feira foi um absurdo. Porque o árbitro, o de vídeo de campo, não tem malícia. Perceber, cara, o jogador está atirando o corpo para trás. Isso é antigo, gente. Olha, o Rogério Ceni cansou de fazer gol de falta no São Paulo com o Aloísio, amigão do Vampeta, se agarrando no zagueiro e cavando falta perto da área. Isso é antigo, sempre aconteceu, agora piorou. Porque os árbitros vão ficando piores e vão embarcando nesse tipo de coisa. Eu já falei aqui, marcação alta. Pois isso é fundamental no futebol moderno, no futebol de hoje, né? Os times que avançam, sobem as linhas, o adversário tenta sair jogando para não sair só no chutão. O jogador está defendendo, está se defendendo, está na defesa. Aí ele é pressionado por 2 adversários, não tem saída. Ele para, cerca a bola, espera o adversário encostar nele. Encostou, ele cai. E os caras dão falta. Para quê? Para se proteger, porque se na sequência daquele lance sair um gol, não marcou a falta, mas não foi falta. E aí eles têm que ter coragem de falar, não foi falta. Ele se jogou, eu mandei esse aqui, saiu o gol, reclame de que ele se jogou. Eles têm essa iniciativa? Não tem. Então é muito fácil, você está ali sem saída, você tem o recurso de cavar uma falta que ela vai ser dada. Raros são os árbitros que não fazem isso. E encostar no adversário faz parte do jogo. Puxar o adversário a derrubar tem que ser com força o bastante para derrubá-lo, para realmente caracterizar uma falta. Eles não sabem o que é, infelizmente.